Flávio, agora papo sério aqui. Vamos pro nosso podcast, de fato. Aqui. Essa galhofa, Já tiramos a onda. farofa toda. Garofamos geral, toda. acabei com o cenário. Ô, cara, por que as pessoas, assim, vamos tentar usar linguajares, né, assim, por que as pessoas são tão bundonas quando se trata de fazer dinheiro, de crescer, de vender, de ligar, de trabalhar, etc? Por que as pessoas são bundonas, mentalmente falando, emocionalmente falando? Aliás, primeiro, assumindo que de fato a maioria é. Você considera que isso é uma realidade? Ou eu tô enganado? Tô assumindo algo que não faz sentido? Vamos lá, vamos. Nós estamos ao vivo, no YouTube. Então, ele vai falar assim, por um lado, Pra um pouco todo pro planeta. outro. Vamos lá, vamos pra lá. todo Não, planeta. vamos pegar na ferida aí, não é? Existe uma questão cultural na qual todos nós estamos envolvidos. Tá. Desde a escola, do ensino fundamental, do ensino médio, nós entramos num modelo acadêmico, num modelo de ensino, num modelo de escola, preparado para formar operários para as fábricas. Ok. O modelo de ensino nosso, ele data da Revolução Industrial. Então, aquela coisa da sirene tocando, não é? Aquela coisa do horário do almoço, aquela coisa bem de fábrica. Então, é um modelo que forma numa linha de montagem mão de obra para o mercado. E que bom, porque o mercado precisa de mão de obra. Então, tá tudo certo. Acontece que, para você sair dessa linha de montagem, para você sair desse rebanho que é criado um rebanho, e esse rebanho vai seguindo. Um boi na frente do outro. Então, a visão do boi de trás é a bunda do boi da frente, com o rabo balançando de um lado para o outro. Legal. Então, você passa a sua vida enxergando a bunda do boi da frente. Perfeito. Sair dessa linha de montagem requer muita coragem, não é fácil. Porque, mal ou bem, seguir a boiada dá uma sensação de segurança. Você está todo mundo indo para um lado, você se sente mais seguro indo para o mesmo lado, quando, na verdade, você deveria justamente para o outro lado. Por que as pessoas se sentem mais seguras indo para o lado onde todos estão indo? Porque é o sentimento de manada, é o sentimento que você tem, que você é parte de uma massa. As pessoas gostam de fazer parte de um coletivo. Se der ruim, dá ruim em Dá ruim conjunto. para todo mundo. Mas Então, tem desculpa. é como se fosse diluir o seu risco, entendeu? Eu estou diluindo o meu risco se eu estou junto com todo mundo. Também deve ter uma questão uma questão antropológica, essa questão da autoproteção. Se você, obviamente, num cenário mais hostil, se você voltar alguns milhões de anos atrás, você numa tribo, tu está muito mais protegido para lutar contra predadores, por exemplo. Mas o fato é que para você se destacar, você tem que, em algum momento da sua vida, sair dessa manada. Como você vai sair desse rebanho? O que é esse rebanho? Esse rebanho segue ensino fundamental, ensino médio, faculdade, emprego e INSS. É isso aqui, ó. É esse o ciclo. E morre, Certo. tá? É esse aqui o E ciclo. pobre, geralmente Geralmente pobre, estatisticamente pobre, dependendo do INSS, que não é uma coisa tão salário, recomendável olha lá. assim. E no não é? momento onde a gente tem um déficit grande, então assim, ter que fazer muitas reformas, enfim. E a tendência é ele se aposentar nunca e diminuir o benefício, porque a Uhum. conta não fecha. O número de entrantes é sempre menor do que o número de beneficiados, porque os velhos demoram mais a morrer, que bom, porque a medicina avançou, e os casais têm cada vez menos filhos. Perfeito. Então, estatisticamente, você vai ter menos pessoas trabalhando no futuro para pagar mais velhos recebendo Mas então, o deixa eu fazer uma resultado. pergunta. As massas geralmente estão erradas? A unanimidade costuma ser chamada de burra. A voz do povo não é a voz de Deus, não é? E você, quando segue a maioria, tu vai ter o resultado da maioria. A gente está falando aqui, o nosso assunto é para ter sucesso. Certo. Nosso assunto aqui é ter sucesso. O que seria a definição do sucesso nesse nosso papo Muito agora? bom. Bom, em primeiro lugar, sucesso não é ganhar muito dinheiro. Sucesso é cumprir sua missão. Não é porque não é, ou não é porque não é suficiente apenas o dinheiro como a métrica de Não é, sucesso? na minha visão, não é porque não é. Entendi. Na minha opinião, na minha visão, na minha definição de sucesso, é cumprir a sua missão. Mas espera, mas Desculpa, Kaique, só para concluir a equação. tá. Tá? É cumprir a tua missão. Geralmente, quando você cumpre a sua missão, você cumpre com sucesso a sua missão, geralmente você vai ganhar dinheiro. Por que é geralmente? Porque pode ser que a tua missão seja salvar as baleias no Oceano Índico.
Talvez a sua missão seja cuidar dos necessitados da África. Eu não sei se alguém vai ficar rico cuidando dos necessitados da África, mas ele vai ser um cara bem-sucedido. Se ele terminar a vida dele cumprindo a missão dele, ele vai ser um cara bem-sucedido. O final do filme, A Lista de Schindler, ele tem um cara se lamentando profundamente, chorando compulsivamente, porque ainda tinha um relógio. E aí ele percebeu que ele poderia ter comprado alguns judeus a mais para poder salvar esses judeus. Ou seja, na concepção dele, o relógio com o qual ele terminou a vida dele deixou ele triste, porque ele, apesar de ter salvado milhares de judeus, ele poderia ter salvado um ou dois a mais. Então, ou seja, na concepção daquele cara, o sucesso dele não era ser rico. Mas geralmente... Mas a riqueza dele, naquele exemplo específico, poderia ter comprado mais sucesso. Poderia ter Ou seja, comprado. o relógio dele, que era um bem Claro. material, poderia ter, nesse caso, Ele salvado usou, mais pessoas. ele usou 99,9% da riqueza dele. No final da vida, ele viu que tinha um relógio. Quem viu esse filme, que não viu, recomendo. É um filme longo, mas é um filme profundo. Preto e Mas, branco. se a gente pegar esse único exemplo, onde, cara, um relógio a mais poderia ter ajudado ele a alcançar mais do objetivo dele, do sucesso dele, logo, o dinheiro, ele está diretamente ligado também à realização. Mas eu falo De dele um como sucesso. consequência. Então, mas é por isso que eu estou dizendo, ele não é só consequência, Mas, ele também gente, pode ser causa. Mas será que, Certo? Não, nesse caso, era causa. mas será que o sucesso não tem algumas etapas? Porque, pô, eu tenho certeza que para vocês, em algum momento da vida, atingir um grau de riqueza, para vocês era sucesso, e quando você chegou nesse grau de riqueza, vocês perceberam que o sucesso era outra coisa. Era outro degrau. Era outro outra degrau, parada. Não, com certeza. Assim, se eu for falar do meu caso, eu sempre busquei atingir resultados e sempre tive grana também como um objetivo meu. Falando do meu caso especificamente. Por exemplo, meu primeiro degrau, eu queria ser independente dos meus pais. Eu lembro de eu estar trabalhando, preciso ser independente dos meus pais. Cara, é grana. Depois o segundo degrau, cara, eu quero me casar. É grana. Quero abrir minha empresa. Grana. Ou seja, sempre no meu escopo, no meu quadrado, sempre o sucesso e o dinheiro caminharam juntos. No meu caso, a minha busca era muito material mesmo. Eu queria dinheiro. Por quê? Por vários motivos. Porque o dinheiro, ele te dá mais autoconfiança, te dá mais poder, Segurança. né? Te dá segurança, te dá previsibilidade, te dá liberdade, te dá uma série de coisas, te dá experiências. Em algum momento, o dinheiro ele deixou de me trazer apenas essas coisas, não que essas coisas não fossem ruins, só acho que não eram suficientes, até que ele passou a se transformar numa ferramenta que, em outras palavras, quase que obrigava quem me amava e quem não me amava a, de alguma forma, me respeitar e a me ouvir. E o meu sucesso tem a ver com o que eu falo, tem a ver com a mensagem que eu carrego. Então, o dinheiro, ele me trouxe esse senso de autoridade perante as pessoas. Isso me ajudou a realizar um pouquinho mais do objetivo Você que hoje acha que tem a isso ver é com o meio sucesso. pirâmide de Maslow, assim, no sentido de, tipo, cara, você cumpriu todas as etapas da pirâmide ali, mas chegou a parada da autorrealização ali, isso tava meio que Eu acredito meio que sim, acima, assim, porque do você que, não- do que a própria grana, né? Quando você chega na ponta, você consegue enxergar o que tem ali adiante. então. Mas antes de chegar, você não sabe o que tem depois. Mas só onde a gente sai dessa... Desculpa, você quer complementar? Só complementar isso para a Tá. gente voltar na lógica lá Isso. do sistema de ensino, que é a primeira pergunta que está aberta ainda. Tem atividades que o dinheiro está muito presente, tem outras que não está. Às vezes o cara é um sacerdote. Perfeito. E a grana, supostamente, não deveria estar dentro do escopo principal dele. Então, e eventualmente ele vai ser bem sucedido, vai escrever livro, vai ser um escritor famoso, vai ter muitos seguidores e vai ganhar dinheiro. Não é? Mas tem atividades que são diretamente ligadas. A área de finanças, você trabalhou como assessor de investimento, o dinheiro era o centro, né, da tua atuação. No meu caso, eu não comecei assim falando, quero ser rico. Não pensei isso. Não pensei mesmo.